Oi, meus queridos, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre as leituras que eu fiz em julho. Em julho não, que doida, em agosto. Todas as leituras que eu finalizei em agosto. Vale lembrar que são os livros finalizados em agosto, então não necessariamente eu li todos eles no livro de agosto. Gente, acho que eu não tô muito bem hoje. Não necessariamente eu li todos esses livros em agosto, totalmente, né? Porque já estavam em andamento desde julho, às vezes desde junho. Então, assim, finalizei bastante coisa e quero compartilhar com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar sua curtida, comentar se você já leu algum desses livros. E se aparecer pra você hypar o vídeo, por favor, hypem o vídeo. Consultar aqui meu caderninho de leituras. Gente, esse ano é o último ano do meu caderninho de leituras, porque eu uso ele desde 2020, então 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, ele vai acabar este ano. Ai, me acompanhou por tanto tempo. Comenta aqui se vocês querem um tour pelo meu caderno, porque aí eu posso mostrar pra vocês minhas leituras desde 2020, falar das preferidas, enfim. Vamos lá. Comecei o mês de agosto finalizando A Boa Sorte, da Rosa Monteiro, que eu já tinha iniciado no fim de julho, né? Eu peguei esse livro aqui no Sebo. Se você não viu meu vídeo do Sebo, vai lá ver, porque é meu sebo preferido e tá muito legal esse vídeo. Acho que o pessoal gostou. Enfim, gente, eu já tinha conhecido a escrita da Rosa Monteiro com O Perigo de Estar Lúcida, que eu gostei bastante, porque ela fala muito sobre escritores, que é uma não ficção. Já este livro aqui é uma ficção da autora, e assim, eu gostei, mas gostei mais ou menos. Tipo, gostei muito mais de O Perigo de Estar Lúcida. Agora, da ficção dela, não sei se eu pretendo ler outro livro de ficção da autora. Pretendo ficar nos livros de não ficção mesmo, porque aqui tem vários pontos de vista, e um ponto de vista em específico tem um linguajar bem chulo, assim, e eu acabei não gostando disso. Mas a história é interessante, é a história de um arquiteto, tipo, muito famoso, que do nada ele vai pra uma cidadezinha, tipo, do tamanho de um ovo, e compra, assim, à vista um apartamento, que ele quer morar nesse apartamento e entrar hoje lá. Ele não tem nada, tipo, não tem nada no apartamento. E a gente vai entender o que aconteceu com esse cara, porque ele do nada saiu do escritório que ele trabalhava, né, de arquiteto, é um arquiteto muito renomado, e tá comprando um apartamento na cidadezinha, que é um ovo, que é na frente de um trilho de trem, ou seja, muito barulho, muito, enfim. E aí ele vai conhecer os vizinhos, a gente vai saber um pouco da história dele. Eu gostei da escrita porque a Rosa Monteiro, ela escreve muito bem, tirando o ponto de vista daquele personagem que eu falei que é um linguajar bem chulo, que, se eu não me engano, é a pessoa que vendeu o apartamento para o personagem principal. Eu dei 3,5 estrelas para esse livro, só que eu queria compartilhar com vocês uma frase aqui que é, assim, muito impactante e faz a gente refletir, principalmente quem é casado. Não são precisamente esses muros invisíveis de coisas silenciadas um dos elementos mais habituais da vida comum? Com os anos, os casais vão se enchendo de pequenas desilusões, de divergências do projeto amoroso que acreditaram entrever na primeira paixão, de falhas próprias e alheias, concessões, aceitação transigente de seus egoísmos e de sua covardia. Com os anos, aproximam-se cada vez mais nas rotinas, distanciando-se, porém, no essencial, até que chegam a se converter, às vezes, em perfeitos estranhos. E os piores são os estranhos bem sincronizados, aqueles que entram e saem juntos, que tiram férias, jantam com os amigos e jamais discutem, mas que depois, quando estão sozinhos, nem se olham nos olhos, astronomicamente separados pela cortina de ferro de tudo o que deixaram de compartilhar e de dizer um ao outro. Então, esse parágrafo me marcou muito e me fez pensar como é importante nós cultivarmos o nosso relacionamento, né? Com o nosso companheiro, nossa companheira, enfim. Gostei, mais ou menos. 3,5 estrelas. O próximo livro que eu finalizei em agosto foi A Morte de Ivan Ilitch,
do Lev Tolstói, que na verdade foi uma releitura para mim, li com uma amiga, e eu gostei muito mais desse livro na releitura, gente, do que na minha primeira leitura. Se eu não me engano, foi o primeiro russo que eu li, mas faz muitos anos já, e na época acho que eu dei 3 estrelas. Hoje já virou uma leitura 4 estrelas para mim, pude refletir muito, 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 porque é um homem que está morrendo e ele vai começar a refletir se ele de fato fez as escolhas de acordo com a vontade dele ou de acordo com a sociedade, de acordo com o que era certo, politicamente correto fazer. Vai falar muito também sobre o que você busca de forma tão intensa na sua vida que talvez no final você não aproveite, você se arrependa talvez. Então eu acho essa novelinha ótima e perfeita para quem quer começar a ler literatura russa. Acho uma ótima indicação para quem quer começar. O terceiro que eu finalizei foi o Moby Dick, mas não sei se vocês lembram, né? Eu já estava em 70% do livro em julho, então eu só finalizei mesmo em agosto. E, gente, eu amei muito. Eu não vou falar muito sobre esse livro, porque acabou de sair um vlog, quinta-feira passada, de leitura completo sobre esse livro, sem spoilers, então vocês podem ir lá assistir. E assim, eu acho que vai ficar marcado para sempre comigo essa história. E eu não tenho muito o que falar, mas no vlog eu falei bastante, então podem conferir lá o vlog. Foi um livro 5 estrelas para mim. Depois eu finalizei O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers, junto com o Clubinho da Paloma. Gente, gostei muito dessa leitura. Essa autora escreveu esse livro com 23 anos. E assim, isso aqui é surreal, porque é uma escrita maravilhosa. Que livro bem escrito, muito, muito bem escrito. Ele vai se passar no sul dos Estados Unidos na década de 30, mas já pro final, 1939, para ser mais específica. E aqui a gente vai acompanhar um surdo-mudo que se chama Singer, que ele tem um amigo muito especial para ele, que é o Antonopoulos, alguma coisa assim, enfim, é um grego. Eles são super diferentes, mas eles têm uma coisa em comum, os dois são surdos, mudos. Então, um compreende o outro, um tem intimidade com o outro para falar sobre tudo, né? Eles falam em Libras, Libras não, né? Porque Libras é a linguagem brasileira de sinais, mas enfim, eles falam com as mãos. E o que vai acontecer? O Antonopoulos, eu não sei se estou falando o nome certo, tá, gente? Eu acho que é Antonopoulos, mas não é algo parecido com isso. E o que vai acontecer? O Antonopoulos vai acabar enlouquecendo e um primo dele vai colocar ele em uma casa de... não sei se é um manicômio, mas é algo assim nesse sentido. E o Singer vai ficar arrasado, porque ele tá há anos morando com esse amigo dele, e ele vai sair do apartamento, vai alugar um outro apartamento, que é numa cidadezinha em que a gente vai conhecer vários personagens. E todos esses personagens têm alguma ligação com o Singer. Por quê? Porque eles se sentem compreendidos pelo Singer, apesar do Singer não falar nada com eles. Na verdade, quando ele quer falar, ele escreve num papelzinho, mas é bem pouco que ele faz isso. E todos têm uma menina, tem um bêbado, tem um médico negro, porque vai falar, esse livro trata muito sobre o racismo também da época, que é um tema muito pertinente. Tipo assim, hoje nós temos muitas informações, mas naquela época não tinha muito, então ela ter escrito isso eu achei sensacional, ainda mais com 23 anos. E eu gostei muito desse livro, assim, não foi um dos meus favoritos, mas eu achei muito bela a escrita, só que eu vou avisar pra vocês que é um livro triste e trágico, tá bom, gente? Então, assim, é uma pedrada isso aqui, uma pedrada. Então, já vou avisando que não é uma leitura leve. E essa edição aqui é da Tag, eu comprei na Shopee, que só vende usada essa edição. Infelizmente, ela veio furada e riscada de caneta aqui no corte, mas meu pai conseguiu arrumar pra mim, ele cortou o livro, lixou. E aqui, esse furo, ele cobriu pra mim e a gente pintou com uma canetinha. Assim, quando eu cheguei no fim da parte 2, talvez eu tenha entendido porque que a menina furou o livro, porque, olha, eu fiquei assim, ó, ah, não! Ai, gente, sério, mas assim, eu amei.
Eu amei. Ele vai. É um livro do gótico sulista, né? Então tem personagens incomuns, tem um cenário desolador, tem uma violência que permeia aí, né? E fala muito, em uma das personagens, foca muito na música. Algo tão lindo, gente. A relação dessa personagem, que é a Mickey, com a música, é lindo, lindo, lindo. Eu nunca li nenhum livro que focasse nisso. E assim, gostei muito. Aí depois, gente, eu finalizei Amor à Primeira Raiva, que é da autora Luana Carini, que é uma autora de ficção cristã. Depois eu finalizei outro dela, então eu vou falar dos dois juntos. O primeiro é Amor à Primeira Raiva, que eu dei 4 estrelas. E o outro é Entre Maresias, Orações e Confissões Amorosas, que eu também dei 4 estrelas. E, gente, eu amei. Eu amei. É muito levinho, muito gostoso de ler. E tem tudo a ver, assim, com a minha realidade, né? Porque eu sou cristã, então as coisas que falava no livro eu entendia, eu me identificava. Então, assim, eu amei. Perfeito para você sair da ressaca literária. Perfeito para você relaxar, assim. Tá na hora de dormir, você pega esse livrinho no Kindle, porque os dois estão no Kindle Unlimited, e você dá uma lidinha. Ai, muito gostoso, eu amei. Não gostei tanto, assim, da escrita, mas, assim, da história mesmo, eu adorei. Depois, gente, eu finalizei O Clube do Crime das Quintas-Feiras, que eu não tenho o livro físico, eu li no e-book, que eu comprei esse e-book, ó, há anos. Mas, quando eu soube que ia lançar o filme, né, a adaptação pra Netflix, eu falei, vou ler agora, né, aí já leio e já assisto o filme. Gente, eu adorei esse livro. É um suspense, só que com um toque de humor, porque são idosos, aposentados, que vão investigar um crime. E eu gostei muito que o livro, ele é bem humorado, né, como eu disse. Tem um ponto de vista da Joyce, que eu amei o ponto de vista dela, que é o diário dela. E outra coisa, o livro não tem apenas um mistério. Tem, pra falar a verdade, uns 3 mistérios aí. Tem vários mistérios. E eu assisti o filme. O próximo vídeo que vocês verão na quinta-feira que vem vai ser sobre isso. Então eu não vou falar muito do que eu achei dos dois, mas só vou dizer que eu gostei muito, tanto do livro quanto do filme, mas o filme foi um pouco diferente. E eu dei 4 estrelas para O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Gostei muito da escrita do autor e achei interessante que esse foi o primeiro livro dele, foi o livro de estreia. Ele é um produtor da BBC, se não me engano, e aí ele escreveu esse livro e agora é uma série, né? Acho que já tem 4 livros dessa série lançados no Brasil, com os mesmos personagens, né, que investigam, que são a Joyce, a Elizabeth, que eu amo. Gente, as mulheres são sensacionais. A Elizabeth e a Joyce foram meus preferidos. Aí tem o Ibrahim e o Ron. Enfim, gostei de todos. Aí eu finalizei A Casa da Alegria, da autora Edith Wharton. Esse é um livro que eu também já estava lendo desde julho e finalizei em agosto. Eu achei uma vibe bem Jane Austen. Acho que quem gosta de Jane Austen vai gostar muito da escrita da Edith Wharton. Eu gostei muito da escrita dela, fácil de ler. Mas, assim, gente, eu gostei desse livro. Eu tinha dado 3 estrelas, mas depois eu conversei com um amigo meu, que também leu junto comigo esse livro, e aí eu aumentei para 3,5. Eu não gostei, sinceramente, do final. Também foi uma pedrada na minha cara, que eu fiquei assim, não, gente, não, sério. Eu não gostei muito do final, gente. Eu fiquei assim, não acredito. Mas é uma história interessante. É de uma mulher que chama Lily, que pra época, né, pra sociedade, ela já deveria estar casada, porque ela já tem 29 anos. Tá velha pra casar, essa baboseira, né? Enfim. Só que ela vive numa sociedade muito rica. Todo mundo é muito rico, mas ela não. A família dela faliu e ela tá meio que sozinha no mundo, mas ela gosta de interagir com essas pessoas e a gente vai ver isso no livro, né? A interação com essas pessoas, as dificuldades que ela passa, as dívidas que ela faz também. Eu gostei, mas não amei. E uma dica que eu dou pra vocês também nesse livro. Esse é um livro que tem muitos personagens. E aí o que eu fiz? Eu escrevi aqui num papelzinho o nome deles, colocando nome e sobrenome. Por quê? Porque tem hora no livro que vai falar a Lily, por exemplo, que é a protagonista, e outra hora vai falar a senhorita Bart. Aí vai falar Lawrence, ou depois o senhor Selden. Então, assim, você tem que saber tanto o nome quanto o sobrenome dos personagens. Então,
Essa diquinha aqui de anotar o nome deles ajuda muito. Eu gostei de conhecer a autora, pretendo ler sim outros livros dela, pretendo ler A Época da Inocência, que eu não tenho ainda aqui, mas pretendo adquirir. Meu amigo adora essa autora, ele já leu A Época da Inocência e ama também, então provavelmente eu lerei. E então eu finalizei o maravilhoso, fenomenal, transformador Produtividade Redimida do Alan Porto, que foi o livro de agosto do nosso Clube do Livro. Ai, gente, esse livro aqui realmente está mudando a minha vida, porque ele vai falar muito sobre produtividade e sobre a verdadeira produtividade, a produtividade redimida para os cristãos. Ele vai te dar métodos, ferramentas para você ser mais produtivo da forma correta e vai te mostrar também por que você não está sendo produtivo. Por que você está sendo procrastinador? E a procrastinação tem 3 fatores que podem interferir nela: a preguiça, o perfeccionismo e a ira. Gente, esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Sinceramente, eu fiquei muito impressionada mesmo. Eu acho que se você quer colocar uma indicação assim de um livro para você ler dessa lista, leia Produtividade Redimida. Principalmente se você é cristão. Se você é cristão, vai fazer mais diferença ainda na sua vida. Mas se você não é, também vai te ajudar muito na sua produtividade, na sua organização. O que me ajudou demais, gente, foi a definição dele de delimitarmos o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. Por quê? Porque muitas vezes nós confundimos as coisas e invertemos a ordem. Coisas circunstanciais, tarefas que não são muito necessárias, a gente leva muito tempo, a gente fica rodando o feed do Insta, fica vendo assim, mexendo no celular por muito tempo e quando você viu, você não fez nada. Você não foi produtivo e você também não descansou, porque a mera distração não é descanso. Você precisa descansar para ser produtivo. Enfim, acho que eu vou fazer um vídeo só para esse livro, porque olha, isso aqui com certeza muda vidas, muda vidas. Depois, gente, depois da pedrada de A Casa da Alegria, O Coração Caçador Solitário e também do último episódio da série de Chernobyl lá, que eu assisti com meu marido. Eu não assisti a série toda com meu marido, mas eu assisti o último episódio, aí eu fiquei, gente, que é isso, gente? Só coisa ruim, só... Ai, eu falei, precisava de um livro pra relaxar, pra não queimar nenhum neurônio, pra ler assim, ó, passando as páginas e me divertindo. Então eu peguei Assistente do Vilão e eu gostei muito. Gente, eu não esperava, porque assim, eu já fui com as expectativas baixas, é um livro contemporâneo que ficou bem hypado, eu fiquei assim, ai, será que eu vou gostar? Fiquei assim, muito tempo pensando, eu acho que eu não vou gostar, eu acho que eu não vou gostar. Ai, putz, comprei o livro físico, eu vou ter que dar embora, então eu já tava com a expectativa aqui, ó. Então isso me ajudou a amar o livro. Não amar assim, né, gente? Tem algumas críticas. Tenho críticas sim a esse livro, mas era tudo que eu precisava no momento. Eu precisava de um livro leve, divertido, que não queimasse muito meus neurônios. Então assim, eu gostei demais dessa história. Foi muito mais do que eu esperava, muito mais do que eu imaginava. E eu pretendo sim continuar a série. Eu dei 4 estrelas para esse livro. E assim, eu dei 4 estrelas pensando na minha experiência. Todos os livros que eu falo para vocês, gente, e avalio, tem relação com a minha experiência de leitura. E foi uma experiência muito gostosa, porque era tudo que eu precisava, foi leve, foi divertido. Enfim, eu amei, dei 4 estrelas e assim, se você tá precisando de um livro leve, divertido, leia Assistente do Vilão. Tenho certeza que você vai se divertir e gostar muito. E tem uma reviravolta, tem um mistério aí para ser resolvido, uma investigação. E tem um plot no final que eu não tava esperando. Não tava esperando, fiquei chocada. Amei. E por último, gente, um quadrinho que eu estava lendo, sinceramente, acho que desde junho. Aí teve uma parte que eu fiquei, sei lá, desanimei um pouco, e aí deixei parado, assim, semanas e semanas. E aí, nesse fim de semana, eu peguei pra terminar, porque falei, não vou deixar passar de agosto esse quadrinho. Li esse quadrinho aqui, que se chama Refugiados, A Última Fronteira. Até fiz uma anotação no comecinho sobre o contexto histórico desse quadrinho. Eu coloquei aqui, grave crise humanitária provocada por uma combinação de fatores políticos, sociais e econômicos, Oriente Médio, África, Sul da Ásia.
guerras, terrorismo, regimes autoritários e perseguições, tanto religiosas quanto étnicas quanto políticas. Então vai falar um pouco sobre a guerra da Síria, um pouco também sobre a cidade de Calais, vai falar sobre o povo curdo também, né? E sobre muitos refugiados. E assim, gente, tem cenas, assim, muitas das coisas aqui aconteceram de verdade. E no final tem até fotos reais, assim, em uma página do quadrinho, ó. É um quadrinho colorido, muito bem feito. Eu gostei muito, mas achei muito pesado, gente. Tem uma parte aqui que tem relatos reais das pessoas. Vou procurar aqui pra vocês. Aqui, essa parte tem uns relatos reais e, gente, eu não consegui ler todos. Não consegui ler todos porque eu achei muito pesado, muito pesado. É muito triste a gente ver que isso realmente aconteceu. E ainda acontece porque essa região ali da Ásia, né, e do Oriente Médio é algo assim, é marcado por muitas guerras, enfim, e assim, triste, 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 mas necessário. Eu paguei bem barato nesse quadrinho, porque quadrinho assim, da Dark Side, capa dura, costuma ser tipo R$60, 70, eu paguei R$30, é uma promoção. Eu indico pra vocês, mas assim, já vai avisado de que tem que ter estômago pra ler isso aqui. E essas foram minhas leituras do mês de agosto. Estou lendo agora, que vou finalizar em setembro, espero, né? Então está em andamento. Sacramentadora, do Brandon Sanderson, finalmente. Vou ler com a minha amiga Raquel. Eu já comecei, tô no comecinho ainda, né? Porque é um calhamaço de 1.500 páginas. Mas se tudo der certo, eu fiz as contas, eu preciso ler só 50 páginas por dia. Menos, na verdade, né? Porque, como eu já comecei, dá uma redução aí. Então, assim, tenho que ler uma quantidade de páginas por dia para eu terminar em setembro. Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar, gente. Também estou lendo As Pequenas Alegrias, da Virginia Grimaldi, que peguei agora na livraria Unesp. Já tô amando. Comecei também A Fórmula Preferida do Professor, da Yoko Ogawa. Eu queria muito conhecer essa autora japonesa há um tempo, acho que é japonesa. E eu queria começar por A Polícia da Memória, mas eu vi o Rodrigo Vilela falando sobre A Fórmula Preferida do Professor. Eu falei, que interessante, acho que eu vou ler esse. Então, eu tinha no Kindle, então eu comecei a ler A Fórmula Preferida do Professor. E vou ler em setembro também Gilead, que é a leitura do clube, da Marilynne Robinson. E, gente, acho que é isso. E tô lendo também O Intérprete de Males, que é um livro de contos, porque toda quinta eu leio um conto. E esse é o livro escolhido para eu ler os contos agora. E tô gostando muito desse Intérprete de Males também. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar sua curtida, comentar, que você me ajuda muito. E muito obrigada por estar aqui e até a próxima quinta.